Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um assunto diferente. Alguém, por acaso, já se deparou com uma escritura de um imóvel, de um terreno, com essas descrições? Eu vou ler aqui para vocês entenderem como é que é isso. Eu sou arquiteta, eu sou Lígia, para quem não me conhece, e eu tenho divulgado algumas coisas aqui só para informação e conhecimento. Bem, esse assunto hoje, é muito comum quando a gente se depara uma situação que tem um terreno, e aí vai ver a escritura, às vezes é uma situação de compra e venda, às vezes é uma situação de inventário. E na escritura, a pessoa fica, quando começa a ler a escritura, fica totalmente perdida, não sabe nem o que está se passando. Ela parece que está falando grego, né? Então é assim. Algumas descrições são do tipo que eu vou ler agora, rapidamente, e vou explicar o porquê. Bem, é assim: a área tem início no marco A, junto a um alinhamento da avenida tal, distante, por exemplo, uma medida 262 metros da, do rumo, aqui escrevi errado, 61 graus, 50, esse S sul é sul, oeste, de um mar situado a 15 metros pelo rumo 17 graus, 45 minutos, sueste, no centro da escadaria da igreja tal, na praça tal, onde se situa o ponto de referência. Desse marco inicial segue 26 metros, rumo a 61 graus, até o marco, e por aí vai. Ele vai descrevendo esses marcos, esse rumo, e a pessoa fica totalmente confusa. Aí, no final, ele diz que a área total é de tantos metros quadrados. Então, esse é um caso típico, de uma descrição, de um registro de imóveis. E essa descrição, ela acontece, exatamente por causa do mapeamento que é feito. Por exemplo, aqui é uma planta cadastral, Essa aqui é um exemplo que eu peguei da Prefeitura Municipal de Santos, onde tem toda a simbologia, do lote, do terreno. E esse mapeamento que eu descrevi agora, isso é feito por um levantamento topográfico. Esse levantamento topográfico, ele, ele parte de um ponto, por exemplo, aqui um exemplo, de um terreno que fosse assim, numa uma situação dessa poligonal, vamos imaginar. Ele parte de um ponto, né? E por isso que aquela descrição, partindo do ponto A ou do ponto E, numerado ponto, ou é por letra, né? Então, o sentido sempre segue no sentido do relógio, sentido do caminhamento, que ele está mapeando aqueles pontos, né? E esses pontos, eles têm uma referência de ângulos, E quando ele fala rumo, rumo é o caminhamento, né? Então, esse levantamento é feito nessa planimetria, que é esse tipo de levantamento, que é feita essa descrição, ela é feita por três fatores, três itens, que vai ajudar a fazer esse levantamento métrico, colocado numa horizontal, num plano horizontal. Então, essa deflexão é quando ele está indo para um sentido, de repente ele muda para uma direção ou para outra, por isso à direita ou à esquerda, né? O rumo, é o sentido que ele está indo em relação a norte-sul, Isso tem o eixo magnésio do teodolito, que é o aparelho que é colocado lá para poder medir, né? E aí ele vai dar exatamente essa inclinação, em relação ao norte e ao sul, e dizer qual é o quadrante, se é no primeiro quadrante, que tem o norte e o oeste, se é no quadrante de baixo, que tem o oeste e o sul, se é no quadrante
é embaixo, que tem o sul e o oeste, e o outro quadrante, o oeste e o norte. Então essa é a descrição. E o azimuth também é a questão da angulação, geralmente quando ela ou é do lado interno ou do lado externo, do polígono, que é uma medida maior, né, e às vezes para poder juntar esses pontos todos, né, e não haver conflito, é feita essas 2 medições. Então, trazendo aqui de novo um exemplo, né, dessa leitura, né, dessa descrição, então eu tenho um caminhamento, eu começo aqui por um ponto, né, e vou seguir no sentido horário, né. A partir daí, eu vou começando a medir cada lado, né, mas eu preciso identificar, a sequência, né, e essa sequência, por exemplo, aqui como exemplo, né, desse polígono, eu vou caminhando de um para 2 e seguindo, e aqui à direita, eu digo que essa deflexão, né, por deflexão, que poderia ser à direita ou à esquerda, é o caminhamento. Para onde está indo? Para a direita, né. Então, quando faz essa curva para a direita ou para a esquerda, a pessoa tem, a noção de se orientar para que lado está indo essa mudança de direção do polígono. Então, por exemplo, eu estou caminhando, estou sempre indo à direita, e aqui eu vou indo à esquerda. Então esse ângulo que ele faz do meu caminhamento já é à esquerda. E por isso que tem aquela explicação, né, do rumo e da posição. Então imagina aqui de novo, voltando lá aquela mesma imagem, essa mesma imagem que eu transportei para cá, eu tenho aqui a posição número 1 do teodolito, é o aparelho que foi me feita a medição, né. Então, eu posiciono ele aqui em relação ao norte, em relação ao oeste, eu vou me dar aqui esse quadrante, então é por isso que eu tenho aqui esse ângulo é exatamente esse ângulo em relação ao norte, no sentido este, né, e aí eu tenho essa medida. E aí eu tenho também essa medida quanto eu tenho de 1 até 2 que ele descreve lá, então eu tenho essas medidas todas. Se eu fosse descrever aqui o azimuth, eu teria essa medida até a outra ponta, né, essa medida toda ia fechar. Então é assim que acontece nas medições, né, eh, de um lote, de um terreno, né, e aparece assim na escritura. Então ele tem aqui as medidas, né, ó, ele fala a 15 metros, rumo tal. Então, de um ponto para o outro, eu tenho uma distância que ele considera 15, 90, que seja, e em relação eu tenho a esse ângulo, né. Isso eu estou trazendo para poder falar para vocês que às vezes a pessoa tem essa escritura na mão e não sabe o que fazer com ela. Né, aí para poder desenhar no papel. Outra situação é quando não tem ainda informação, né, não tem esse documento e a pessoa quer fazer um levantamento prévio, só para ter uma ideia, uma noção da área do terreno, o que pode ser feito, o que não pode. Então, a outra opção, ao contrário agora, quando não se tem ainda essa informação, o ideal é que se contrate um topógrafo para fazer esse levantamento, mas em muitos casos, né, acontece da gente querer fazer um levantamento prévio para saber o que pode ser feito, o que não pode, se vale a pena, às vezes até uma negociação. Então, esse levantamento, quando é uma área irregular, eu trouxe esse caso de ser área irregular justamente pela dificuldade, né, de se fazer um levantamento. A gente deve começar a colocar estacas, né, em determinados pontos, de tal forma que eu consiga fazer um triângulo. Esse triângulo, ele tem que ter ângulo reto, né, sempre tem que ter ângulo reto, porque fica fácil de desenhar. Se eu começo a trazer triângulos mais fechados, mais abertos,
na hora de desenhar, eles são mais difíceis, se não tem, fica mais difícil a precisão. Então, quando eu tenho o ângulo reto, é mais fácil de se desenhar. Então, eu vou trazendo, vou marcando todos os pontos que eu coloquei no terreno, com umas estacas, né? Vou posicionando aquelas estacas no terreno e vou marcando todos esses pontos. Vou transferir isso para o papel, de tal forma que eu vou medir todas as distâncias que eu coloquei as estacas, né? Por exemplo, aqui eu comecei fazendo um retângulo, né? Mas eu fiz o triângulo só para ficar fácil. E aqui eu comecei trazendo também os pontos da extremidade. Então, da extremidade do terreno até a marcação que eu fiz, eu consigo trazer outro triângulo, sempre reto. Então, eu preciso medir essa distância, medir quanto deu aqui, e aí eu vou juntando esses pontos. Aí vai sobrar essas partes aqui curvas, né, que são mais difíceis e mais trabalhosas de se fazer, na verdade, mais trabalhosa do que difícil, né. E aí eu vou marcar uma reta e marcar também distâncias iguais de um para o outro e vou trazer retos nesse sentido também, sempre com 90 graus, né, um ângulo de 90 graus, e vou trazendo esses pontos, até chegar ao limite. Daqui eu só faço uma reta também unindo, né, esses pontos, e aí eu vou ter um trapézio aqui, uma figura geométrica fácil também de se identificar, ou eu poderia também trabalhar aqui o triângulo, né, dá mais trabalho, mas às vezes também fica mais preciso, né. E assim eu vou marcando todos os pontos, de todos os lados, e aí dá um pouquinho de trabalho, mas é possível fazer esse levantamento prévio, né, quando não se tem ainda um levantamento topográfico, né. Então é uma forma de agilizar, às vezes, né, algumas ideias, algum estudo, né, que se deseja, para saber se tem viabilidade, né, de adquirir um terreno ou, às vezes, um inventário, qualquer coisa que seja, de se ter uma ideia prévia, né, do terreno, da dimensão, do que é feito. Geralmente esse levantamento ele é mais ou menos plano, né, e por isso quando a gente coloca as estacas, a gente traz com a mangueirinha de nível, com aquela de água, né, esse é o melhor nível que existe de toda a história, né, que coloca água numa mangueirinha e vai marcando os pontos, transferindo os pontos para que todos ficam na mesma posição. E quando fizer essa medição de um ponto até o outro, procurar sempre trazer a medida na horizontal, o mais reto possível, né, aferir as medidas para depois transferir isso para o desenho. Quando é uma declividade muito grande, realmente precisa fazer com a topografia, porque as dificuldades de fazer esse levantamento assim, ela é muito grande. Então precisa realmente ter um topógrafo, né, para poder levantar essas áreas, principalmente em desníveis muito grandes. Aqui eu estou considerando isso uma área um pouco plana, mais ou menos plana, né, com poucas variações do terreno, né, então isso é possível de se fazer dessa forma. E só de curiosidade, né, para quem nunca viu uma planta cadastral, sempre vai haver uma legenda, mas se por acaso pegar uma área da planta que não tem a legenda, né, porque ela é contínua, ela vai somando aqui, é como se fosse um quebra-cabeça isso aqui, né, de uma planta cadastral. Existem algumas simbologias, né, que identificam, né, a identificação, se é construção, se é barracão, que é marquise, lagoa, terrenos alagados, rua, pavimentação, enfim. Tem uma série de identificação, né, na planta de nível, como ela sempre aparece, né, para saber o quanto de declividade tem o terreno, quanto acidentado é, e por aí vai, tem várias simbologias, né, na planta cadastral. Isso é bom quando a gente faz isso, né,
para poder identificar e ter uma precisão do que acontece no terreno, no lote, né, mapeamento. Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês, essa curiosidade, né, de como medir um terreno e como entender, né, essa descrição da de uma escritura, né, que aparece na escritura, e ninguém ficar, assim, tão perdido, né, saber o que que é isso, o que que significa, porque muitas vezes a gente lê e parece que é grego, né, essa linguagem, às vezes, que usa de advogado, de arquiteto, de médico, né, às vezes são linguagens que as pessoas não conseguem entender. Então por isso que eu queria trazer um pouquinho essa esse conhecimento para vocês, só para poder por curiosidade, né. Então, fica aqui esse aprendizado, né, pessoal que está estudando arquitetura, pessoal mais experiente também que não sabia, enfim, você que é só um curioso e queria saber, então vale para muita gente. Por hoje é isso, valeu, muito obrigada e até mais.